boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Bueno e sejam muito bem-vindos à correção do segundo simulado Medicel 2018. E aí, como é que passaram a semana? Estudaram bastante? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, Simulado Medicel, medicel.com.br/desafio Medicel e participe. Aproveite, marque e desafie seus amigos. Você estará concorrendo a prêmios incríveis. Bom, agora eu vou dar as boas-vindas aqui aos nossos professores, doutores. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo Seja jóia. bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui no segundo simulado. Uma grande oportunidade para treinar na prática como isso aqui cai na nossa prova, né? Então hoje a gente tem uma questãozinha até polêmica aqui que eu vim comentar para vocês sobre da parte de gastro, aparelho digestivo, sobre a indicação ou não de se erradicar o H. pylori, né? Quase 90% de erro. A gente vai falar sobre Vamos tirar isso. essa dúvida aqui hoje que para ninguém errar mais. Com certeza. Agora é hora de tirar as dúvidas, É isso né? aí. Agora é hora de errar. Tudo bem, João? Olá, Seja bem-vindo. Olá, tudo Passou bem a semana? Joia, estamos aí trabalhando, estudando e é uma satisfação enorme da gente estar aqui tentando contribuir com essa moçada de valor aí, reta final, né? Sim. Daqui a 2 meses, prova pelo Brasil inteiro. Então é hora da gente tirar aquelas últimas dúvidas, fazer aqueles últimos ajustes e vamos que vamos, pessoal. Fé que vai dar tudo certo. Até você falou uma coisa muito importante, que até vamos comentar mais para frente, é sobre essa ansiedade, né, de estar participando, essa pressão que é tão grande. Eu quero até que vocês falem um pouco para a gente e dê até uma mensagem motivacional para eles não se sentirem tão pressionados dessa forma. Faltam 2 meses, ok, é pouco tempo, mas já são vencedores, né? Com certeza. Se você pegar a parcela da população que consegue se formar médico, é muito pequena. Então, realmente, todos são vencedores. Então, é hora de tranquilo. E tudo tem a sua hora. Sim, com certeza. Né? Não deu certo agora, mais um ano, trabalho. O importante é a gente sempre estar caminhando. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação Legal. aqui. Jada, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. É um prazer estar aqui com os colegas de novo, mais uma vez aí, para a gente Te colocar no discutir. meio hoje, Jader? Hoje no meio. Quer dizer que não é postura, então pode colocar Pois mais é, eu relaxada, até, assim. eu até assim, eu entrei em NPO essa semana aqui, ó, para ver se a minha barriga diminuía um pouco, mas me colocaram no meio aqui, não sei, vamos ver, depois eu vou pesquisar o porquê disso. Vocês já viram que estão mudando, né, as posições aqui, né? Exatamente. Mas assim, puxando o gancho daquilo que a gente estava falando, eu É. acho que 2 meses a gente consegue fazer muita coisa Sim. ainda. Eu vejo que, às vezes, muita gente pensa assim, poxa, mas só 2 meses já está em cima, não vou conseguir agora. Cara, dá para fazer muita coisa em 2 meses. Então, a gente está aqui justamente para isso, para a gente poder discutir junto, assim, e também para ajudar vocês naquela cerejinha do bolo, às vezes, que está faltando, assim, para realmente chegar bem na hora da prova. Bem-vindo. Rafael, tudo bem? Boa noite. Bem, muito obrigado. Um prazer estar com todo mundo, estar com vocês, os colegas. E eu acho que é corretíssimo, né, esse conceito da reta final. E eu reforço que a Medicel também já falou várias vezes que uma das melhores formas de estudar agora na reta final é resolvendo questão, né? Todo mundo já leu muito, já estudou. Um ou outro tema a gente vai voltar, quer assistir uma aula, quer ler um capítulo do livro, mas ler questão agora nessa reta final é fundamental para lembrar o tema e para entender um pouco a forma como esse tema é cobrado nas provas. Porque às vezes são coisas diferentes. Entender o tema e saber resolver Certo. a questão. Foi bom você falar nisso e falar em revisar algumas questões passadas. Antes da gente começar o nosso simulado, nossa segunda correção, eu gostaria de colocar em pauta algumas perguntas que mandaram, que foram enviadas após a nossa live de semana passada, tá bom? Então a gente vai começar com o primeiro simulado, com algumas questões que ficarem meio em dúvidas, depois a gente já passa para o outro bloco, a gente já passa para o segundo simulado, ok? A primeira pergunta vai ser para você, João, ainda sobre o Bolsonaro, né? Falando, mesmo que o paciente estiver estável, se foi violada a cavidade abdominal, tem que ser palarotomia sem tomografia? Então, esse é um conceito muito importante. Quando a gente estuda em cirurgia do trauma, o trauma abdominal, sempre tem um capítulozinho lá, indicações para laparotomia. Se nós temos um paciente instável hemodinamicamente e a gente tem líquido na cavidade, esse vai para a laparotomia. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi o seguinte: se o paciente está estável e ele recebeu um ferimento penetrante, ou seja, violou a cavidade peritoneal. Então, prestem atenção nos conceitos de literatura que são determinados pelo programa TLS, do Colégio Americano de Cirurgiões, violou a cavidade peritoneal, ou seja, adentrou o peritônio em um objeto perfurante, é igual à laparotomia. Eu sei que existem trabalhos, alguns autores que
pregam alguns protocolos, etc. e tal. Mas isso são situações pontuais de alguns serviços. Na hora que nós formos fazer prova, não se esqueça, violou a cavidade peritoneal é igual a laparotomia. Por isso que nós citamos aquela história de, na hora de fazer o exame físico do paciente que levou uma facada, um agente pérfuro contuso, você pode explorar a parede abdominal anterior. Passou da poneurose, eu considero que entrou no peritônio e está violada a cavidade peritoneal. Agora, tem uma ressalva importante, que não pode ficar dúvida. Às vezes, essa lesão corto-contusa, a facada, ela é lombar ou parede lateral, ou seja, posterior, lombar, ou parede lateral, que a musculatura é maior. E aí você fica com determinada dúvida. Talvez nessas situações do ferimento penetrante na parede lateral e posterior, no paciente estável, você poderia fazer a tomografia de triplo contraste. Inclusive, no live passado, o professor Fábio Barbosa falou, olha, triplo contraste nos ferimentos posteriores, ele estaria indicado. Mas essa também não foi a pergunta. A pergunta foi, eu tenho certeza que violou a cavidade peritoneal. Para termos de prova, é igual a laparotomia. Obrigada, João. Jader, agora tem uma dúvida para você. Se a paciente tiver contraindicação absoluta para TH, pode usar estriol vaginal? Então, na verdade, assim, o estriol vaginal, na forma de creme vaginal, ele é para sintoma urogenital, para aquela paciente que tem queixa de atrofia. Na questão, a paciente tinha queixa de calorão, de onda de calor, ela tinha queixa de diminuição de desejo sexual. Então, na verdade, o estriol ele é só para o sintoma urogenital. A absorção dele é muito pequena, né? Como ele é usado por via vaginal, a absorção é extremamente pequena. Então, não serve. Para resolver sintoma, realmente não serve. Ele só é útil para aquela paciente que tem queixa de ressecamento vaginal. É aquela paciente que chega para você e diz assim, ó, doutor, vagina seca, não consigo ter relação sexual, ou então atrapalha muito no dia a dia também, porque fica muito atrófico. Aí você usa o estriol. Mas não para sintoma vasomotor e não para outros sintomas relacionados, associados à síndrome climatérica. Obrigada, Jader. Agora, para você, Fábio, faz diferença no tratamento quanto à localização do tumor na vesícula, na região infundibular ou não? Bom, essa pergunta foi motivada porque nós tivemos uma questão de câncer de vesícula, né? Então, é uma boa pergunta, porque você pode ter pontos diferentes da posição desse tumor. Lá em cima, no fundo da vesícula, no infundíbulo, lá embaixo, mais perto do ducto cístico. Na verdade, você vai olhar o T do anátomo patológico, como eu disse, independente da posição. Então, se for um T1A, que é só de mucosa, ele pode receber só a cirurgia da vesícula com a colestectomia. A partir do T1B, ele já precisa de um complemento, de uma ressecção do fígado. Mas é lógico que se eu tiver um tumor na face da vesícula que está aderida no fígado, ele vai ter mais chance de invasão do fígado. E se eu tiver um tumor na face peritoneal e mais para baixo no infundíbulo, ele vai ter mais chance de ter linfonodos positivos. Mas a cirurgia vai ser a ressecção hepática com a linfadenectomia. Então você vai cobrir todas as situações. Tá certo. Obrigada, Fábio. Bom, pessoal, vai continuar participando aqui com a gente, esse bate-papo, a discussão. Agora é a hora de tirar todas as suas dúvidas. Espero que estão sendo esclarecidas. Se não, manda aqui pra gente, tá? E não esquece de colocar a cidade que você é e para onde vão prestar a prova, tá legal? Bom, agora vamos para a questão do Jader, por favor. Jader, muitas dúvidas sobre tratamentos hormonais. Por que gera tanta confusão, tanta dúvida na cabeça do aluno? Essa questão, assim, eu confesso que eu adoro essa questão aí, é uma questão bem prática. E teve bastante erro, né? Muito erro, 71%, né? Vai ser um cara sádico, né? O cara gosta de questão que as pessoas erraram. Não, calma, gente, calma. É que, na verdade, essa questão eu acho que ela... amor mesmo. Eu acho que essa questão, ela compila várias coisas legais, assim, como anticoncepção e reposição hormonal. Então, eles acabam misturando as duas coisas. Vamos passar as alternativas para a gente poder discutir. Essa questão, assim, ó, teve uma distribuição, assim, de marcação das questões que a maioria acabou marcando aí, 37% colocou que a terapia hormonal estroprogestativa prolongada tem risco menor do que a estrogênica isolada. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que a interpretação do resultado do estudo WHI, que até hoje o WHI é o maior estudo com reposição hormonal que foi feito no mundo. O risco relativo para câncer de mama da terapia estroprogestacional, não esqueçam, foi 1,26.
Ou seja, você usar estrogênio e progesterona para reposição hormonal aumenta em 26% o risco de câncer de mama. Agora, naquele braço do WHI, que eram só mulheres esterectomizadas, que usavam só estrogênio, não teve impacto no risco de câncer de mama. Então, a gente pode dizer que a estroprogestacional aumenta o risco de câncer de mama, mas a estrogênica isolada não aumenta. Aí vocês vão dizer, Jader, mas é uma coisa meio contrassenso isso, porque o câncer de mama ele é estrogênio dependente. Mas eles não encontraram significância estatística, né? Então, o P não foi estatisticamente significativo. Por isso que a gente não pode afirmar nada em relação à terapia estrogênica isolada. Mas a alternativa correta eu achei super legal, assim, porque eles colocaram uma coisa extremamente atualizada. Fala sobre o risco de câncer de mama e o uso de pílula, que é uma coisa que muito tem se discutido, Fala-se inclusive, muito sobre isso. na mídia, nas redes sociais hoje, né? Então, o risco da pílula anticoncepcional e câncer de mama. Em 7 de dezembro do ano passado, de 2017, saiu então um artigo no New England. Foi um estudo dinamarquês muito grande, com 1,8 milhões de mulheres, que eles mostraram que realmente existe um risco um pouco maior de câncer de mama nas usuárias de pílula anticoncepcional. O risco foi 1,09, o risco relativo, né, em mulheres que usaram por até um ano a pílula anticoncepcional e 1,38 naquelas que usaram por 10 anos ou mais. Então, realmente existe um risco. Se a gente for ver em números, assim, o risco adicional é baixo, assim, são 13 casos que aumenta a cada 100 mil mulheres ano. Mas existe, não dá para a gente negar isso e dizer que não existe. Sim. Então, realmente existe. O risco ele é pequeno, mas ele existe. Agora, é aquela velha história, assim, muita gente está parando de tomar pílula, né? Ah, não, mas então tem risco de trombose, tem risco de câncer de mama, então vamos parar de tomar pílula. Não, na verdade também não é bem assim. O risco ele existe, mas ele é um risco baixo. E aquilo que eu sempre digo, assim, se acaba entrando bem na filigrama da coisa, por exemplo, tomar 2 cálices de vinho por dia é mais risco para câncer de mama do que tomar pílula anticoncepcional, do ponto de vista de números. Então, existe o risco, mas ele é um risco pequeno. Mas eu acho que é uma coisa que é bem importante saber. Realmente, pílula anticoncepcional tem risco, e um risco maior do que a população que não toma. E essa questão, ela realmente cobrou esse dado extremamente atualizado. Então, a gente pode afirmar, sim, que o uso de contraceptivos por tempo prolongado, especialmente se for antes, né, da primeira gestação, aumenta o risco relativo para câncer de mama. Tá certo. Obrigada, viu, Rafael? Outra pergunta agora que eu tenho é para o Rafael, porque muita gente confundiu sobre hipertensão arterial sistêmica. Foram 76% de pessoas que erraram. Por que isso, hein, Munerato? É porque, na verdade, essa questão, ela não é exatamente uma questão de hipertensão. Ela é uma questão de cardiopatia congênita, né? E cardiopatia congênita, né? É interessante nós aqui, o nosso grande professor de pediatria, que logo vai estar junto com o grupo, aqui nós todos cuidamos de pacientes adultos. Mas hoje existem mais pacientes adultos com cardiopatia congênita do que pacientes pediátricos. Então, o legal dessa questão, e ela pode estar dentro da seção de clínica médica de uma prova, é porque sim, você pode fazer clínica médica, você pode fazer cardiologia, pode fazer qualquer outra especialidade que não seja pediatria e vai encontrar pacientes com cardiopatia congênita. Então, na verdade, essa é uma questão difícil, Débora, tá? Porque ela é de cardiopatia congênita e dentro de tudo que o aluno tem que estudar, eu acho que às vezes ele estuda menos esse tema, né? Mas é legal, caiu, vamos ajudar a poder aprender com a questão, né? E, de novo, aquilo que a gente discutiu no outro simulado, né? Essas questões mais difíceis, de temas que caem menos, quando você acerta, realmente você fica muito à frente dos outros, né, dos outros alunos. Então, um paciente de 25 anos, tá vendo? Não é um paciente pediátrico, é um paciente adulto, por causa desse conceito que eu coloquei. Com síndrome de Turner, tem hipertensão sistêmica, tem assimetria dos pulsos em segmentos corpóreos, mais elevado no membro superior direito, tem um raio-x de tórax mostrando 2 sinais interessantes. Um chama sinal do 3 e o outro é uma erosão unilateral, apenas à direita, da borda inferior do espaço intercostal ali, né? E aí fala, e aí, sobre essa condição? Então, o que a gente tem que aprender com esse relato, com essa questão? Primeiro que ele está falando de uma cardiopatia
na síndrome de Turner, né? E existe o conceito, que já é legal saber, que na síndrome de Turner, a cardiopatia mais frequente é a coarctação de aorta. O aluno já ia suspeitar de coarctação de aorta, porque mesmo sem ter estudado profundamente, ele lembra, né, dessas coisas de alguns segmentos arteriais nossos estando com o pulso aumentado, o outro diminuído. E esses sinais do raio-x são clássicos da coarctação de aorta, né? O sinal do 3 que aparece no raio-x PA, póster anterior, por conta das dilatações pré e pós-estenose da coarctação. E aquele outro sinal que é muito interessante, que é quando você tem a erosão da borda inferior da costela, também por causa do vaso intercostal ali, que está com aumento dilatado e aumento de pulsação. A pegadinha dessa questão, a pegadinha grande, é falar que está apenas à direita. Então vamos ver as alternativas. Vamos lá, ó. Primeiro, o melhor exame para a gente poder avaliar essa suspeita e focando na aorta descendente é o ecocardiograma transtorácico? Não. O aluno, pessoal, de novo, o que é legal a gente discutir? Ele pode nem ter ideia de qual seria o melhor exame, tá? Mas o eco transtorácico, ele perde muita acurácia para olhar a aorta descendente. O eco transtorácico é bom para ver a aorta ascendente. Se ele lembrar dos capítulos de dissecção de aorta, né, já fica um pouco dessa dica. Então, realmente, a aorta descendente, o eco não vai ver muito bem. A ortografia seria o melhor exame para poder confirmar. A localização da coarctação se encontra em posição distal à origem da subclave esquerda. Como essa foi o que os alunos mais comentaram, né, colocaram, sim, 46%, é legal comentar porque essa foi a pegadinha. Se você voltar no enunciado, está escrito que aquele sinal da erosão da costela é exclusivamente à direita. E isso é raro. Só que quando isso acontece, ela é uma pista de que a coarctação ela é na origem ali da subclave esquerda. Né? Então o erro dali está a porção distal. Se tivesse porção proximal, estaria certa. Puxa, como é que eu vou saber isso? Porque aí ele pegou só o lado direito, dando aquela dilatação e o sinal de Rosler, que é essa da erosão das costelas. Então, se a gente lembrar, né, o arco aórtico, sai o tronco braquiocefálico, que vai para a direita, depois vai sair, né, a carótida, depois a subclave esquerda. Então, aí o correto é falar que a coarctação da aorta vai estar bem perto na porção proximal e não distal. Depois ali, a doença valvar congênita mais provavelmente associada é degeneração mixomatosa da válvula mitral? Não. É a válvula aórtica bicúspide. Isso também é teoria e para aprender. E a resposta correta é que sim, nesses casos de coarctação, que é uma das causas de hipertensão secundária, o mecanismo relacionado é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, pessoal, assim, a gente não considera uma questão fácil, não. É uma questão difícil. Difícil demais, talvez, pelo amor de Deus. Um ou outro elemento o pessoal da daria... UERJ aí pegou pesado. Um ou outro elemento daria para lembrar. Questões de cardiopatia congênita caem mais na prova de R3, na prova de título de especialista de cardiologia, aonde cai muita cardiopatia congênita, mas realmente para uma prova de R1, às vezes, é uma questão classificatória, né? Se alguém acabou, sabe o que ajuda? Ajuda quando a pessoa, sem querer, passou num estágio e viu, né? Entendeu? Encontrou um paciente no ambulatório que estava lá tratando a pressão e discutiu com o preceptor. Aí a chance dele pegar e se interessado no tema e eventualmente acertado. Mas era uma questão difícil com muita pegadinha, né? É por isso que é importante não abandonar o internato, né? Exato. Passar nos estágios direitinho, né? Não, ele tem toda a razão. Isso, tem muita questão que você acerta por ter visto o paciente. E quando você estuda e vê o caso, a sua memória é para sempre, você não esquece mais. Toda a razão, porque tem vezes, às vezes o pessoal fala, né, poxa, tô ali no hospital trabalhando e num tempo que eu poderia estar estudando, mas tem vários casos que você vai ver que vão te dar uma questão e te colocar na prova de residência. Com certeza. Eu acho interessante que a gente está aqui nesse bate-papo e o Jader estava super atento ali. É uma troca de experiência, não é? Com certeza. Não, Um aprendendo com o outro na sua verdade, área. Assim, eu, na minha área, eu falo muito sobre a síndrome de Turner porque é uma grande causa de amenorreia, né? Por causa ovariana. Então, aquela paciente que chega com amenorreia, a gente investiga a amenorreia e ela tem níveis altos de gonadotrofinas, de FSH e de LH, uma das principais causas de falência ovariana precoce é a síndrome de Turner.
E eu sempre falo em aula que uma das malformações associadas com a síndrome de Turner é a coarctação da aorta. É muito prevalente, né, nessas pacientes. Uma coisa importante da gente comentar é o seguinte: em toda a prova vai ter uma porcentagem de questões difíceis. A própria fundação que faz a prova, quando ela contrata o examinador, eu já fiz muito esse papel, agora eu estou do outro lado e não faço mais. Ele diz o seguinte: olha, você faça 60% de questões médias, 20% de questões fáceis e 20% de questões impossíveis, que é realmente para fazer o diferencial do aluno. Então, muitas vezes as questões difíceis, às vezes você não consegue fixar quando você está vendo sua teoria. Mas se você vê isso na vida prática, aquilo fica para a vida inteira. Então é uma coisa que corrobora com o que vocês falaram. Rafael, o Caio mandou uma dúvida aqui, mandou uma pergunta falando o seguinte: Caio Souza Mello, mesmo as hipertensões secundárias são altamente relacionadas ao CRA? Sim, exato, depende do mecanismo. No caso aqui, o mecanismo é de um pouco de diminuição do fluxo sanguíneo depois da coarctação. Então, para a gente lembrar, né, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai faltar um pouco de sangue ali na artéria renal. Aí, o aparelho justaglomerular, que começa tudo lá naquela região, inicia o processo. E aí vai se transformar em angiotensina 1, angiotensina 2 e vai ter o sistema. Então, por conta disso que nessa tipo de hipertensão secundária, esse mecanismo também está bem associado. Ok. Obrigada pela pergunta, viu, Caio? Fábio, agora tem uma dúvida para você, que assim, 88% das pessoas erraram essa questão. Por que tanta gente, hein, Fábio? Porque eu acho que tem uma confusão aí em relação a algumas indicações, mas essa questão não é difícil, por outro lado, né? Isso aqui eu falo na aula muito tranquilamente. Homem, 40 anos, executivo de multinacional, sempre coloca executivo para falar que está estressado, ou que tem intestino irritável, ou tem, né? Sedentário. Sedentário, isso mesmo. Tomar muito café. Pirose, uísque também, né? Uísque. O peso dele Pirose também retroesternal, que piora à noite, acompanhada de tosse seca e rouquidão. Então ele tem aquela queimação que ele sente no peito, que sobe, que piora à noite. Ele tem um IMC de 39, né? Então ele tem obesidade grau 2, quase 3, aí no 40. E realiza uma endoscopia que mostra gastrite enantematosa leve. Eu acho que, eu brinco com os meus amigos endoscopistas, né? Esse é o laudo padrão da endoscopia, né? Gastrite enantematosa leve. Só que a pesquisa do H. pylori foi positiva. E aí que todo mundo se confundiu, né? Porque a maioria das pessoas sabe que o H. pylori é uma bactéria que vive no estômago, que tem um fator de risco, inclusive, para câncer gástrico e tal. E aí vem a questão. Só que qual que é o diagnóstico aqui? O diagnóstico aqui é doença do refluxo, que é o que esse paciente tem. Dor retroesternal que sobe, piora quando deita, melhora quando levanta, melhora com antiácido, né? Piora com bebida alcoólica, com café, etc. Obeso também. A maioria tratou o H. pylori. Então, todos eles lá, omeprazol, amoxicilina, claritromicina e tinidazol, 14 dias, 7 dias. Esse aqui já indicou cirurgia bariátrica com fundoplicatura, teste sorológico. Então, o que é importante aqui? Importante a gente lembrar, pessoal, quais são as indicações para tratar o H. pylori. Tá? Em algumas regiões do Brasil, o H. pylori chega a atingir 80% da população. Então, é uma bactéria que vive com o ser humano lá em simbiose. Você não precisa, tem H. pylori lá nas múmias do Egito. Você não precisa matar a bactéria de todas as pessoas. Até porque o antibiótico tem os seus efeitos colaterais, tem uma série de contras também associados. Tem a parte do custo, né, em relação a uma política de saúde pública. Mas, assim, quem é que tem que matar o H. pylori? Tem o Consenso Brasileiro de H. pylori, que até saiu, foi publicado o Consenso Novo esse ano, 2018, já está lá na nossa aula. Você tem que erradicar quem tem úlcera, seja gástrico ou duodenal, tem que erradicar. Tem que erradicar quem já teve um câncer gástrico tratado endoscópico, se for precoce ou cirúrgico. Se já teve um tumor gástrico chamado linfoma gástrico ou linfoma malte, o linfoma malte, o tratamento dele algumas vezes é só erradicação do H. pylori. Tá? Se tem uma história familiar de um parente de primeiro grau com câncer gástrico, você deve erradicar o H. pylori. E situações em que você vai ter que tomar, por exemplo, um anti-inflamatório, pacientes reumatológicos, que já tem alguma alteração gástrica, vai ter que tomar para a vida toda um corticoide, um anti-inflamatório hormonal ou um AS também.
Então, são situações, esses são os mais comuns. A doença do refluxo, atenção pessoal, a doença do refluxo não faz parte dessa lista. Pelo contrário, tem até algumas teorias e alguns estudos dizendo ao contrário, que se você tratar o H. pylori, o refluxo piora. Parece esquisito isso, né? Mas por quê? Isso é meio lógico, porque o H. pylori, para ele viver dentro do seu estômago, o estômago é um ambiente hostil, né? Então, ele é considerado um extremófilo, lá no reino dos professores de biologia, e vão saber, como se fosse vivesse dentro do vulcão, né? Se fosse achar um micro-organismo em Marte, o H. pylori, ele está numa situação inóspita, ele está dentro do estômago, um pH baixíssimo. Então, para ele viver ali, ele cria um ambiente menos ácido ao redor dele. Aí ele tem aquela enzima urease, então ele cria um ambiente menos ácido. Então, aquele paciente que tem refluxo, quando ele tem H. pylori, ele vai ter um estômago menos ácido, o refluxo vai ser menos sintomático. Aí na hora que você trata o H. pylori, ele volta a ter acidez normal e ele piora o sintoma do refluxo. Então, o importante aqui para ficar é que doença do refluxo não tem indicação de erradicar o H. pylori. Tá? Algumas coisas mudaram no consenso novo. O principal que mudou foi o tempo do tratamento, que agora nós estamos com uma dificuldade grande. Porque como que é o tratamento do H. pylori? Vamos aproveitar para lembrar. Você vai dar um inibidor de bomba 2 vezes ao dia, pode ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Você vai dar a claritromicina de 500 miligramas e você vai dar a amoxicilina de 1 grama. Então, você tem que tratar esse paciente, o consenso antigo era por 7 dias. Então, o paciente toma 4 comprimidos de manhã e 4 à noite. Muitos já nem toleravam o tratamento, agora foi para 14 dias no consenso novo. Né? Então, a gente tenta colocar um probiótico no meio do dia para ver se não dá tanta alteração intestinal, mas isso que mudou, as indicações não. As indicações continuam sendo a mesma. Tem também a gastrite histologicamente intensa. Quando o paciente tem uma gastrite atrófica, por exemplo, uma gastrite erosiva mais grave, você pode erradicar também. Mas aqui, enantematosa leve, não é intensa. E com refluxo, o que você vai fazer? Tratar o refluxo, o inibidor de bomba, que é o omeprazol, um procinético, ele botou domperidona, poderia ser a bromoprida, tá? E ali poderia acrescentar os hábitos alimentares, dietéticos, perder peso, fracionar os alimentos. As medidas anti-refluxo. Medidas também, anti-refluxo, então elevar a cabeceira, não comer e deitar na cama em seguida, porque senão ele fica dependente do medicamento. E reavaliar em 3 a 6 meses. Então, aqui é o único que não tratava o H. pylori. E teste sorológico, pessoal, isso é um erro também comum. Teste sorológico, você vai fazer um exame de sangue para ver se tem anticorpo anti-H. pylori. Ele não serve para dar diagnóstico de H. pylori. Se você já teve o H. pylori e tratou, o seu teste sorológico vai ser positivo para sempre. Então, isso aqui sempre cai na prova assim, controle de cura do H. pylori, faz um teste sorológico? Não adianta. Isso aqui serve para exames populacionais, quando você quer saber ali, naquele bairro, naquela cidade, qual é o número de pessoas que já teve contato com o H. pylori alguma vez da vida. É para isso que serve o teste sorológico. Então, não vamos confundir isso. Então, fica a mensagem, doença do refluxo não é indicação de erradicação do H. pylori. E a questão foi bem clara aqui no diagnóstico do refluxo. E diagnóstico é só com endoscopia também? Não, o diagnóstico do H. pylori, ele vai fazer endoscopia, aí na endoscopia ele vai fazer o que a gente chama de teste da urease. Tá? Então ele pode fazer ali uma pequena biópsia, já testa na hora mesmo, ou ele pode mandar para o patologista que pode fazer o histopatológico e até cultura de H. pylori. Uma pegadinha que tem nessa questão, que é bastante interessante, é o seguinte. O aluno pode pensar assim, poxa, mas ele fez endoscopia e não tinha refluxo. Então, essa é uma grande pegadinha. Inclusive, quando a gente estuda refluxo gastroesofágico, a gente vê o seguinte, o refluxo é um problema físico do ácido retornando ao esôfago. A esofagite é a consequência histológica. Então, a pessoa pode ter refluxo e esse refluxo pode ser extremamente sintomático e essa pessoa não ter a esofagite. No caso aí, não foi feita uma biópsia, mas ele não tem a esofagite visível, macroscópica. Tanto é que quando a gente estuda refluxo gastroesofágico, existem aquelas indicações de pH-metria, que são aqueles pacientes que são extremamente sintomáticos, mas você não consegue identificar pela endoscopia. Então, o aluno, às vezes, passa desapercebido, ele se baseia apenas no teste diagnóstico, no caso, a endoscopia. E o pior, que essa questão, ela reflete uma realidade que a gente está vendo. Hoje em dia, as pessoas têm examinado menos as pessoas, conversado menos com os doentes e se apoiado muito mais no resultado que está escrito no papel. E eu achei bastante interessante essa questão por causa disso. Então, lembre-se,
Nós podemos ter refluxo gastroesofágico sem esofagite mastoscópica e endoscopia. E esse caso ele cobrou exatamente isso, porque clinicamente não resta dúvida nenhuma, nem clinicamente, nem epidemiologicamente, né, Fábio? Com todos esses dados que ele deu. Isso que o João está falando é importantíssimo. A gente sempre fala na aula, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. Existe refluxo sem esofagite, que é o que ele vai ver na endoscopia, e existe o paciente com esofagite grave sem sintoma também. Então, as duas coisas existem. A endoscopia pode ter indicação de fazer, normalmente quando tem algum sinal de alarme. O paciente está perdendo peso, está anêmico, o paciente tem uma história familiar de câncer gástrico, tem uma disfagia, uma odinofagia, ou pacientes acima de 40 anos com sintomas, é bom fazer pelo menos uma endoscopia. Mas não é para dar o diagnóstico do refluxo, é para diagnósticos diferenciais e, eventualmente, pegar um tumor numa fase mais inicial. Sem contar aquela procura do Barrett que a gente faz, né, Fábio? A gente sempre tem aquela preocupação num paciente muito sintomático, você fala assim, puxa, eu estou tratando, será que ele tem Barrett ou não? Aí eu vou fazer endoscopia daqui a 10 anos, e aí aparece uma lesão, você fala assim, puxa, será que ele já tinha? Então, na verdade, o exame, como todos os exames em medicina, eles são para confirmar diagnóstico. Mas o diagnóstico principal, o grande alicerce do método clínico, ainda é a anamnese e exame físico. Você veja que bonito. Cirurgiões dizendo que a clínica é soberana. Olha aí, ó. Por isso que a gente chama clínica cirúrgica. Poxa, mas você não sabe que o cirurgião é um excelente clínico que também opera? Não sabe disso? Por isso que eu escolhi uma especialidade clínico-cirúrgica. Até brinco que o gineco ele opera que nem clínico e clinica que nem cirurgião, né? Assim, ó, a gente fazendo bullying com a gente mesmo, né? Aliás, hoje não é dia do ortopedista, né? Hoje é dia do ortopedista, verdade. Isso é ortopedistas, né? Rafael, a questão mais errada na prova, né? Vamos lá. 91%. Olha só, Como pessoal. que você tentar nisso, hein? Bom, cardiologista, né? Mas, claro, a clínica médica pré-requisito para cardiologia. Então, vou discutir essa questão, que é uma questão de endocrinologia com vocês, mas eu quero aproveitar para fazer esse treino da gente utilizar cada vez mais o bom senso para resolver uma questão, ok? Então, vamos lá. Um homem de 63 anos com diabetes tipo 2 de longa data. É legal lembrar que a história do diabetes tipo 2 é que o paciente começa ficando sempre com a glicemia pós-prandial alterada, a de jejum nem se altera. Depois de alguns anos em que ele já é diabético, segundo esse critério, altera essa glicemia de jejum, aí ele começa a utilizar os hipoglicemiantes orais, que em algum momento não dão mais conta, né? Porque o próprio pâncreas não está conseguindo mais secretar tanta insulina. E aí ele começa a precisar utilizar as insulinas. E esse paciente está vivendo esse momento. Então ele está usando metformina, que melhora ali a captação periférica da insulina, está usando um secretagogo de insulina, uma medicação que ajuda a liberação de insulina, que é a glicazida, e usa NPH de manhã, quando acorda, e para deitar. Vamos primeiro focar na NPH. Qual que é o objetivo da NPH? A NPH da noite, a gente sabe que ela começa a fazer efeito em 6 e tem efeito em até umas 12 horas, é para controlar a glicemia da manhã, ao acordar. Existe uma regra meio na clínica médica, que a glicemia, na hora que você acorda, tem que estar boa. Ela dita um pouco de como vai ficar o resto do dia. Então, se a glicemia logo de manhã não estiver boa, vai dar tudo errado. Por isso que uma das primeiras insulinas que entram é a chamada bedtime, né? A hora que ele vai dormir mesmo. Mas e tem a da manhã ali. Por isso que fazem jejum, geralmente, o exame? Faz sim. Vai aparecer daqui a pouquinho. Agora, a insulina da manhã, ela vai ajudar a controlar aquela insulina da região do almoço, né? Principalmente nesse momento. Mas muitos desses pacientes usam como esse a insulina regular, que essa já age rápido, cerca de 2 horas. Usa quando? Antes das refeições. Então esse paciente usa metformina e glicazida, antidiabéticos orais, usa as NPHs logo que ele acorda e quando vai dormir, e usa regular antes do café da manhã para melhorar o destro pós-prandial do café da manhã, antes do almoço para melhorar o destro pós-prandial do almoço e antes do jantar para melhorar o jantar. E aí vem uma tabela, pessoal, com
a média das glicemias desse mês. Então vamos olhar uma por uma para raciocinar. Jejum, quer dizer, acordou, mediu a glicemia. 110, tá boa, né? O ideal é ficar ali próximo de 115. Então, esse paciente, né, 100 a 115, então esse paciente, não vou mexer na bedtime, ele está acordando bem. 2 horas depois do café, tá lá. 2 horas depois do café, 276, muito alto. Essas glicemias pós-refeição tem que ficar menos do que 160. Aí vamos continuar. Antes do almoço, 100. Aquela antes do almoço já é efeito da NPH que ele tomou de manhã. 100 pode estar sendo considerado que está ficando um pouco mais perto do limite inferior. Vamos ver se tem alguma ressalva com relação a isso. Pós-almoço, 150 está dentro. Então ele está tomando aquela regular antes do alimento, antes do almoço e está controlando. Pré-jantar, tudo bem. Pós-jantar, antes está menos de 160 e no meio da madrugada, 120. E aí ele pergunta, o que a gente vai fazer? Então, se a gente for pensar, ele vai ver nas alternativas que ele brincou com as doses da NPH e da regular. Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Ó. Vamos diminuir a NPH da manhã apenas. Olha só, muita gente deve ter ficado com essa vontade de diminuir a NPH da manhã, pensando naquele destro de 100, né, que esse paciente teve ali logo antes do almoço. Então, diminuir o NPH da manhã pode ser uma boa ideia. Aumentar, não. Então, aumentar o NPH da manhã, saem 2 alternativas, ficaram 3. Diminuir o NPH da manhã apenas. Mas essa não é uma boa alternativa, porque até aquele destro lá, que pós, volta por gentileza o slide anterior, para a gente poder ver, né? O pós-café da manhã, olha, tá vendo? Ó, tá 276, então vamos nas alternativas. A alternativa que falava, só vamos diminuir então a NPH da manhã? Não. As que falavam aumentar a NPH, não dá, porque o destro já está 100 ali, pré-refeição. E aí ficam 2, pessoal, 2, tá? Uma que é diminuir a NPH da manhã e aumentar a regular antes do café, para corrigir aquele destro de 276, tá? Que é a alternativa correta. E outros que consideraram mexer só nessa insulina regular para consertar aquele destro de 276, tá certo? Tenho certeza que essa dúvida daria discussão, daria recurso. Se fosse um paciente que você estivesse vendo na sua prática clínica, você poderia fazer essa tentativa sim. A única ressalva de só mexer naquele destro, tá? Regular, que vai consertar a glicemia pós-café da manhã, é tomar cuidado com aquela glicemia de 100 antes do almoço. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais agressivo a gente é no tratamento de insulina, a gente melhora complicações tardias do diabetes, mas a gente aumenta o índice de complicações agudas do diabetes. Os primeiros estudos em que os médicos foram agressivos em insulina, diminuiu infarto, insuficiência renal, mas aumentou mortalidade por hipoglicemia. Entendeu? Quer dizer, a hipoglicemia mata agora, né? Sendo que infarto, derrame, nefropatia matam tardiamente. De novo, se alguém falasse no ambulatório, não, mas eu quero tentar só mexer na regular, pode ser uma alternativa? Pode. A gente não sabe o que está na cabeça do examinador, mas ele provavelmente seguiu a linha de já ficar preocupado com aquele destro de 100 que aconteceu antes do almoço. Esse paciente já tinha se alimentado no café da manhã, né? E alguma coisa ali começou a baixar rápido demais. Lembra que o destro pós-café da manhã estava até alto e baixou rápido demais para 100. Outro problema também é que a idade desse paciente, o tempo que ele tem diabetes e o número de remédios que ele toma, a gente tem que começar a ficar preocupado com nefropatia diabética, né? E aí o que vai acontecer? As NPHs começam a ficar um pouco perigosas no sentido de como ela tem um muito longo tempo de ação, ele pode ter surpresas de hipoglicemia. A regular é menor o problema porque ela é rápido a ação. Então, pelo menos, ele queima aquela refeição, aquele carboidrato que
foi consumido num período mais precoce. Obrigada, Então, eu acho que a Gabriel. discussão é essa, mas realmente dá para entender porque grande parte dos alunos respondeu a alternativa de mexer só no regular. Respondido. João, para a gente encerrar esse bloco, eu queria saber por que 55% das pessoas erraram uma questão que fala sobre como proceder em casos de queimadura na infância. Então, na verdade, esse capítulo queimadura, ele é um capítulo que cai muito em prova. Então, sempre vão estar perguntando alguma coisa de queimado. E queimado pergunta-se o seguinte: é a reposição volêmica, a hidratação, a queimadura da via aérea, a estimativa da área queimada e os critérios de transferência para o tratamento definitivo. Então, a gente tem que ficar focado nessas 3 situações. E, às vezes, ele põe criança, idoso, etc., mas funciona da mesma maneira. Então, olha só o que aconteceu. A criança, temos 4 assertivas para a gente analisar se são certas ou erradas. Crianças com queimaduras de segundo grau, cobrindo mais de 10% da superfície corpórea, devem ser hospitalizadas. É bastante interessante quando eu falo daqueles 4 itens que perguntam, e critérios de transferência é um deles. E até a 9ª edição do programa TLS, ele dizia assim, critérios de transferência para o centro de queimados ou para internação. Acima de 20% em queimaduras de segundo grau. Só que a atualização da 10ª edição, que aconteceu na transição de 2017 para 2018, ele já está dizendo o seguinte: 10% de queimadura de segundo grau já é critério de transferência para centro definitivo ou para internação. Então, está correto. Crianças com superfície corpórea queimada superior a 15% devem receber fluidos intravenosos. Na verdade, esse 15% podia ser 10%, podia ser 8%, podia ser 5%. Porque existe a necessidade de reposição volêmica. Existe até fórmulas para essa reposição que levam em consideração a área queimada. A fórmula mais manjada é a chamada fórmula de Parkland, que é muito cobrada. Existem outras fórmulas? Existem. Mas é aquela coisa em cirurgia do trauma. O programa TLS no Colégio Americano de Cirurgiões, ele existe praticamente há 30 anos. A cada 4 anos é reavaliada as suas edições e são feitas atualizações, e eles norteiam, mundo afora, as decisões e os critérios. E apesar de existir outras maneiras, outras literaturas e outros serviços que colocam alguma pequena diferença, mas para termos de prova e concurso, o programa TLS é a grande referência bibliográfica. Então está certo, 15%. A terapia fluídica deve ser realizada com solução 1:1 de soro fisiológico a 0,9 soro glicosado. Aí tem uma pegadinha interessante. Porque a gente fala assim, o politraumatizado, e aí nós estamos vivendo numa época de política, e a gente, não vou entrar na política, mas eu vou dar uma coisa para vocês não esquecerem. O atendimento inicial pós-traumatizado é a instituição mais democrática que existe. O ABCDE é para todo mundo. Pode ser grávida, aqui o Jader. Ah, a grávida está acidentada, então o nenê... Não, via aérea, ventilação, choque neurológico, exposição. Então, qualquer faixa etária. Então, as crianças são assim também. Daqui a pouco vai vir o professor Vinícius, pediatra, torcedor do Fluminense, e ele gosta de fazer soros, planos de manutenção de hidratação em crianças, meio a meio, glicose com um soro fisiológico que tem sódio. Só que não é queimado. É para diarreia, gastroenterite, pneumonia, meningite, etc. e tal. Queimado é forma de Parkland. E forma de Parkland é Ringer lactato, que é cristalóide. Não tem nada que misturar soro glicosado porque é criança. O coloide está indicado precocemente na ressuscitação hídrica desses pacientes. Mais uma vez, a tal da forma de Parkland. Esse Parkland devia ser um chato, né? E todo mundo fala nele. É Ringer lactato, não tem coloide. Tem fórmulas que levam em consideração a coloide? Tem. Tem uma tal de fórmula de Brock, tem a fórmula de Evans. Mas elas não são utilizadas no dia a dia e o programa TLS, que é a nossa grande referência bibliográfica, ele não as considera. Então, esquece o coloide. No tratamento inicial da queimadura está indicada irrigação local com água gelada. Esse aí é um grande equívoco, porque o que acontece no queimado? A pele é o nosso maior órgão de superfície. E ela tem importância fundamental, porque ela isola o nosso meio interno do meio externo, que é inóspito.
bactéria, temperatura, radiação e etc. E a pele está protegendo. E, além dessa proteção física, ela é uma grande barreira imunológica, opsoninas, etc. e tal, para que tenha a nossa defesa imunológica. E também a pele é uma maravilhosa maneira da gente manter a nossa temperatura corporal. Então, quando nós perdemos áreas da pele, nós estamos mais suscetíveis aos intempéries da temperatura. Então, aí, no caso, ar-condicionado ligado na sala de trauma, etc. Então, o queimado, ele estava quente, mas ele vai fazer hipotermia. Olha que loucura. Por quê? Porque ele perdeu a pele. Então, não tem nada de pegar o queimado e jogar na água gelada. Inclusive, o programa TLS ele faz uma ressalva. Ele diz o seguinte, que pequenas queimaduras, menor de 1%, 2%, pontuais, para alívio da dor, alguma coisa, você pode irrigar com água gelada, mas isso é uma exceção de pequenas queimaduras. Então, lembre-se, apesar de parecer estranho, o queimado também faz hipotermia com uma facilidade muito grande. Então, as alternativas 1 e 2 são as alternativas corretas. E no caso aí, a alternativa A é a correta. É bastante importante a gente comentar sempre como queimadura. E uma coisa na queimadura, você vê que não tem mistério. É fora de Parkland, critérios de mandar para o centro de atendimento. Regrinha dos 9. Regra dos 9, que contém a forma de Parkland, né? Que a forma de Parkland é 2 a 4 ml de Ringer lactato vezes superfície de área queimada, que é pela regra do 9, pelo peso da pessoa. E aí você vai colocar isso. Independente se é idoso, criança e coisa. Só que teve uma atualização também da 10ª edição do programa TLS, que esse 2 a 4 ml de Ringer lactato passou a ser apenas 2. Porque a gente sabe que expandir demais com sódio um paciente hipovolêmico tem as suas complicações. Edema intersticial, edema pulmonar, síndrome de angústia respiratória agudo, SIRS, né, síndrome da resposta inflamatória. E esse volume exagerado ele pode destamponar vasos sanguíneos e causar mais sangramentos. Então, no adulto ou crianças acima de 14 anos, acima de 30 quilos, não é mais 2 a 4 ml de Ringer, é só 2. Abaixo de 30 quilos, abaixo de 14 anos, 3 ml é o que está recomendado na atualização recente agora. Era exatamente isso, tinha uma dúvida que tinha chegado há pouco tempo. Sobre isso, e você acabou já respondendo. Não, é interessante que os alunos eles estão muito perdidos com essa coisa da atualização do programa. Porque eu faço parte do programa TLS e aqui no Brasil nós não demos ainda nenhum curso na 10ª edição. Porque o livro não foi traduzido ainda para o português. Mas já saiu o livro em inglês e nos países de língua inglesa a 10ª edição já está valendo. Só que esses conceitos eles já vinham sendo desenvolvidos. Então é muito provável que nas provas do fim do ano sejam já cobrados as atualizações da 10ª edição. Mesmo porque se eles não cobrarem, nós vamos ajudar a fazer recurso. Tá certo. Obrigada, viu, João? Tá bom? Já chegou uma dúvida para você aqui, do Heriberto Delgado Gonzalez. Paciente que teve linfoma não Hodgkin pode fazer terapia hormonal com tibolona? Na verdade, assim, não é uma contraindicação, né? O linfoma ele não é uma contraindicação para fazer reposição hormonal. Então, pode, se for indicado, né? Se a paciente tiver queixa importante, assim, para fazer, Heriberto, né? Isso, Heriberto. Pode sim, não tem problema. Ele não é considerado, o linfoma não é considerado uma contraindicação formal para fazer reposição hormonal. Obrigada pela pergunta, Heriberto. Agora uma dúvida para você, Fábio. Thalita Amado Maier. Qual é o novo tratamento para H. pylori? O tratamento mesmo, o antibiótico não mudou. Tá? Continua sendo a claritromicina com amoxicilina. Vai tomar uma dose de manhã e uma dose à noite. O que mudou foi de 7 dias para 14 dias. Foi isso que aconteceu. Existem vários outros esquemas de tratamento, com sais de bismuto, com metronidazol, com tetraciclina. Mas no Brasil, o consagrado é a amoxicilina com claritromicina. 14 dias agora. Você pode me perguntar, e se recidivar o H. pylori? Ou se por acaso ele foi resistente ao tratamento? Aí a gente tem uma troca, sai a claritromicina e entra o levofloxacino. Esse seria o retratamento. Tá? Então, mas não mudou o antibiótico.
Obrigada pela pergunta, Thalita. Agora para você, João. A Patrícia Gavioli pergunta o seguinte: a nova edição do ATLS já está valendo no Brasil? Então, essa é uma questão bastante interessante, porque eu sou diretor de núcleo ATLS. Faz 18 anos que eu estou no programa ATLS e nós não demos ainda nenhum curso na 10ª edição, porque o livro ainda não está traduzido. Mas todo mundo tem PDF no seu telefone, já o livro da 10ª edição. Então, a partir do momento que é corriqueiro no mundo, é óbvio que no Brasil ele também já é corriqueiro. E ela pode ficar tranquila, porque se houver algum enunciado, alguma questão diferente, mas nós vamos entrar com recurso com certeza. João, mas sabe o que eu acho interessante a gente discutir? Porque isso de vez em quando dá muita dúvida para os alunos. O ATLS, assim como o ACLS, assim como o Paulo na pediatria, o Vinícius depois pode contribuir com a gente, são condutas que o planeta segue, tá? E isso é legal, porque tem um centro que começou a fazer atualização e depois os outros centros que são filiais vão traduzir e divulgar. Só que isso não necessariamente acontece nas diretrizes, porque de vez em quando os alunos mandam muitas dúvidas para nós com relação a isso. Então, qual que é o meu ponto? Acho que o ATLS, o ACLS, todo mundo tem que seguir igual no planeta inteiro. Agora, a diretriz americana de infarto, ou de dislipidemia, ou de hipertensão, é melhor quando sai uma atualização, os alunos esperarem a posição da Sociedade Brasileira ou do Ministério da Saúde para responder a questão da prova. Por quê? De novo, diferente do ATLS, que é uma conduta universal, as diretrizes não são. Então, podem ter consenso de especialistas que definam uma coisa nos Estados Unidos, mas que não definam no Brasil, ou não definam na Índia, ou não definam na Inglaterra. Então, é legal e isso é difícil. Esse consenso do H. pylori que eu falei é o consenso brasileiro. Existe o europeu, existe o americano, então esse é o consenso brasileiro, que é isso daí que você falou mesmo. Né? Interessante dessa coisa do trauma é assim, existe no Brasil, e é muito atuante, muito importante, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, que chama SBAIT. Mas ela não fez uma diretriz própria brasileira. O Ministério da Saúde, ele não tem uma diretriz de atendimento de trauma. Então, isso corrobora com o que o Rafael fala, que as diretrizes do programa ATLS, sendo universais, são elas que vão ser cobradas. Tradução. E é interessante que eu gravei uma aula, porque eu gravei o programa de 2018, que nós estamos, e recentemente já deve estar em vias de estar disponibilizado para os alunos, só sobre o que houve de atualização, que vai estar disponível antes de que as provas entrem no ar, para que possa ficar muito bem sedimentada essas questões. Ok, João, tem Eu acho mais... que se existe uma versão nova, atualizada, né, de uma diretriz global, como é o ATLS, é a que tem que ser seguida, na verdade. Né? Então, independente de a gente ainda não ter, né, essa versão para o português. Se não for, como o Dr. João disse, vai ter recurso. João, mais uma dúvida aqui. A nova regra para 2 ml na fórmula de Parkland serve tanto para adultos quanto crianças com queimaduras? Muito boa pergunta. É assim, crianças acima de 14 anos, quer dizer, seres humanos acima de 14 anos, e acima de 30 quilos, 2 ml. Crianças abaixo de 14 anos ou abaixo de 30 quilos, 3 ml. Então, o 4 ml da fórmula de Parkland, ele ficou só para queimadura elétrica. Por quê? A queimadura elétrica, a lesão da pele é menor do que a lesão muscular. Tem uma entrada, tem uma saída, mas a lesão da musculatura ela foi muito maior. Então, o 4 ml permanece apenas da queimadura elétrica. Então, crianças abaixo de 14 anos ou 30 quilos, 3 ml do Ringer Lactato. Obrigada pela pergunta, viu, Tarsila? E eu vou agradecer, João, a sua participação, a sua também, Fábio. Eu gostaria de agradecer muito. Você quer fazer alguma consideração antes de nós chamarmos outros professores para participar da nossa live? É aquele momento substituição, né? Eu me sinto da época que eu jogava futebol, né? Tá lá o Vinícius aquecendo, conversando com o técnico para entrar no jogo, né? Mas eu acho que o time dos cirurgiões aqui, o Fábio, nós já marcamos uns 10 gols, vamos botar eles para... eles vão entrar aqui para segurar o jogo, fazer aquela coisa. Mas brincadeiras à parte, pessoal, olha,
concentrem-se, façam essas perguntas para nós, vamos revisar as aulas, resolver as questões, mas não resolver as questões só vendo a alternativa correta, não. Às vezes a gente lendo a alternativa errada também dão muitas dicas. E, olha, muita força, muita concentração é a chave do sucesso. Obrigada, viu, João? Não, só queria deixar um recado que, como foi falado no início aqui, essa reta final é o mais importante. Então, eu vou falar para você uma coisa, o que você estudar na véspera da prova é o que vai cair. Então, você já estudou muito, mas continue até a véspera da prova. Tente fazer várias revisões daquele assunto que você já estudou lá no começo do ano. E aproveite as questões para relembrar o conteúdo. Não vamos esquecer que tem o simulado 3 e o simulado 4. Não pode perder essa oportunidade aí. Obrigada, viu, Fábio? Agora eu gostaria de chamar a doutora Alicia e o doutor Vinícius. Por favor, pode entrar. Bom, pessoal, enquanto eles entram, se acomodam, eu gostaria de lembrá-los que amanhã, quinta-feira, será disponibilizada a próxima prova, a terceira prova de correção. Na terça-feira teremos a correção e na quarta estaremos aqui mais uma vez ao vivo, às 8h30 da noite, para mais um debate sobre as questões mais erradas, ok? Olá, Alicia, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Vinícius, primeira vez aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom. Você posso falar que faz um ano que eu não te vejo? Eu acho que sim. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, agora eu queria conversar com uma questão, Jader, que teve muita gente que errou, Jader. 83%. 83% falando sobre Eita. sangramento menstrual excessivo. Por que tanta gente, hein, Jader? Essa é uma questão, eu diria que bem clássica, assim, mas eu acho que ela tem um fator de confusão, assim, uma pegadinha que eu acho que às vezes as pessoas erram. Ela é uma menina que tem 13 anos e ela chegou na emergência, então, com um quadro de sangramento excessivo, há 5 dias, né? Eu achei interessante, assim, no enunciado que colocou assim, ó, que ela nega atividade sexual, mas que a entrevista foi feita na frente da mãe, né? Então, quer dizer, se perguntou para uma adolescente de 13 anos, tá, mas e aí? Você está tendo relação sexual ou não, né? E a mamãe ali do lado, né? Coisa que já não está bem ok, né? Mas ok, eu acho que justifica pela gravidade do quadro que ela chegou, né? Então, ela estava, olha só, bem anemiada, 8,5 de hemoglobina, 22% de hematócrito. Fizeram um teste de gravidez que deu negativo, ela estava com 80/40 de pressão e o pulso de 120. Aí, quando você lê um enunciado desses, o que você pensa? Bom, vai me perguntar o manejo, né? O que eu tenho que fazer, então, né? Reposição volêmica, enfim, porque ela chegou com um quadro grave. Mas não, eles perguntam um diagnóstico. Eles querem saber, assim, qual é a causa mais provável desse sangramento excessivo numa adolescente de 13 anos que teve menarca há 6 meses. Vamos ver as alternativas. Então, eles colocam assim, a deficiência do fator 8, a anovulação, uso inadequado de pílula e abuso sexual. É uma questão basicamente de epidemiologia. Pergunta qual é que é a causa mais comum, mais frequente de sangramento anormal em adolescentes. Gente, isso é imaturidade do eixo, né? O eixo hipotálamo, hipófise e ovário está imaturo, ela ainda não consegue fazer aí uma secreção adequada de FSH e de LH. Essa paciente, então, ela não consegue fazer o pico de estradiol no final da fase proliferativa para deflagrar o pico de LH no meio do ciclo e ela conseguiu ovular. Então, por essa imaturidade do eixo, ela vai fazer ciclos anovulatórios. Nos primeiros 2 anos depois da menarca, né, é muito comum que os ciclos sejam anovulatórios. São os extremos da vida reprodutiva, né? Na puberdade, então na adolescência e depois lá no climatério, quando ela está chegando próxima da menopausa. Então, é a anovulação. A maioria das adolescentes que sangram, elas sangram por ciclos anovulatórios. Mas por que a maioria marcou deficiência do fator 8? Porque a gente sabe que uma das causas de sangramento excessivo na adolescência, que a gente tem que atentar, é a coagulopatia. 20% das adolescentes com sangramento anormal vão ter alguma coagulopatia. Às vezes, a gente diagnostica, né, as deficiências de fator 8, a doença de von Willebrand, que é uma das mais diagnosticadas, né, das discrasias sanguíneas. Em mulheres, você acaba diagnosticando quando ela menstrua pela primeira vez. Mas é 20% só, gente. A maioria é a anovulação. Então, tem que atentar para distúrbio de coagulação, mas não é a maioria. A maioria, definitivamente, é a anovulação. Essa paciente aí realmente é uma paciente que não está fazendo uma secreção adequada de LH ainda, por isso não está ovulando, por isso ela realmente faz sangramento disfuncional.
uma opção para essa paciente, então, para tratamento a longo prazo, é pílula anticoncepcional. A gente sabe que é o que vai acabar Mesmo regularizando. tão cedo, sim. Mesmo tão cedo. Se ela não tem nenhuma contraindicação, afastando contraindicação, a gente pode entrar com pílula anticoncepcional. Obrigada, viu, Jader? Deixa eu só fazer um adendo, uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, essa questão da mãe na entrevista, né? Que eu vejo que isso cai muito em prova, assim, e eu vejo que o pessoal se perde um pouco nisso. Gente, assim, ó, essa questão dela ser uma menor de idade não significa que a gente precise informar a mãe e questionar ela na frente da mãe. Especialmente em ginecologia cai muito isso. Então, assim, não fazer perguntas para ela se ela está tendo vida sexual, né, na frente da mãe. O ideal é que você retire a mãe, né, quando você for conversar com ela, retira a mãe, diz, olha, agora eu queria só conversar um pouquinho com ela, né? Sim. E aí, então, você conversa com ela, pergunta sobre isso, sobre essa questão sexual. E se a mãe depois voltar e quiser saber sobre isso... Aí é outra coisa. Não pode contar. A gente não pode contar sobre hipótese alguma, né? A gente tem que respeitar Sim. a autonomia Ética, dela, né? O sigilo médico. Então, o médico é depositário do sigilo, né? Então, você não tem que contar. Se ela não está oferecendo risco para ninguém, naquelas situações de exceção, né? Realmente a gente não precisa, não tem que contar para a mãe, né? Então, se a mãe está curiosa, aí ela que vai aprender a conversar com a sua filha. E não... Obrigada, Jader. Acontece muito com vocês também, Vinícius? É recomendável na pediatria, quando você atende um adolescente, que você tenha um momento só com ele, como o Jader falou. E se não houver, se ele te conta alguma coisa que gera risco, por exemplo, o uso de droga, aí é importante que a família saiba. Mas, claro. do contrário, será mantido o sigilo. É ética, né? É algo que coloque em risco a vida do adolescente, aí é importante você informar para a família. Do contrário, você vai manter o sigilo, sem dúvida. Vinícius, tem uma questão que 78% dos alunos erraram, que fala sobre conduta médica adequada. Por que em tanta gente? Certo. Só antes eu queria... O João me citou quando ele falou da queimadura, fez uma apresentação sensacional, mas ele falou que a pediatria ainda faz soro fisiológico com glicosado no choque. Não, a gente já mudou, João. A gente faz só cristalóide quando está diante de um choque, mesmo que seja uma diarreia, se há choque, necessidade de hidratação, expansão, é com cristalóide. Beleza, João? Estamos atualizados. Bem, vamos lá. Beatriz, de 4 anos, é uma criança com uma anemia gravíssima, 5 de hemoglobina, e ele pergunta qual é a melhor conduta. A gente pode ver o gabarito? E aí, muita gente errou. A resposta é passar o sulfato ferroso oral e orientação alimentar, e a maioria marcou hemotransfusão. A gente pode voltar de novo para o enunciado? E eu acreditava, de fato, que a resposta errada principal seria essa, fazer hemotransfusão, porque diante de uma anemia grave, as pessoas querem logo transfundir. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, que também é pediatra, é quem manda na transfusão é a clínica. O paciente está hemodinamicamente estável. Se está estável, evite a transfusão. A gente já teve em décadas passadas, e eu vivi isso no início da AIDS, a gente não sabia que tinha HIV no sangue. E qual é o novo vírus que a gente não conhece, que está lá e que a gente não consegue descobrir? Então, transfusão em último caso e só em caso de necessidade real. Ou seja, o paciente está hemodinamicamente estável, a principal causa de anemia na infância é deficiência de ferro, então é repor ferro. Quem manda na transfusão é a clínica. É isso. Então, só prescrever o sulfato ferroso. Tá certo, obrigada. Beleza? Jader, tem uma pergunta para você, da Tarsila Vieselli. Apesar da anovulação ser mais frequente em sangramentos disfuncionais, devo pensar nessa hipótese mesmo em quadros graves? Em casos de sangramento menstrual levando a choque hipovolêmico em pacientes jovens, a coagulopatia segue sendo menos frequente? Com certeza, Tarsila. A gente sempre vai pensar de prevalência, né? Então, é incomum que um sangramento por anovulação vá levar um choque, é incomum, mas não é impossível. Então, ele realmente pode acontecer. Muita menina, muita adolescente chega na emergência sangrando muito e realmente a causa é a anovulação. Então, sempre a gente tem que
pensar em primeiro lugar em anovulação. Tá. Né? Então, se você manejou ela como uma paciente com ciclo anovulatório e mesmo assim realmente não houve melhora, aí você vai pensar em coagulopatia. Lembra que pela epidemiologia é 20% só. Então, primeiro você vai pensar em anovulação. Pode sim, realmente ela pode chegar chocada por um sangramento de anovulação, por imaturidade do eixo. É uma coisa que realmente existe e acontece. Agora, como você comentou, né, Jada, de qualquer forma, a questão só explorou o diagnóstico, não o Isso, tratamento. Mas exato. você certamente, no tratamento, que seria lá para salvar a vida dela, poderia até investigar, né? A Claro. deficiência de coagulação, quer dizer, dá para entender a dúvida dela, né? Quer dizer, a principal hipótese não seria, mas lógico que essa paciente vai merecer investigação. Claro. Não, né? você pode investigar, sim, sem sombra de dúvida. Sim, Tá acho correto que investigar, tá correto né? investigar. Sim. Mas a prova é aquela coisa mais retilínea, uma assim, coisa né? é a prova, outra coisa é a exato. real, né? Exatamente. Eu acho que essa é a dificuldade dos alunos, né? Às vezes os examinadores criam um caso clínico que é dificílimo a gente ver, né? Sem pensar em outras hipóteses e montar um raciocínio. Então, às vezes, isso Exato. dá essa confusão mesmo, né? Exatamente. Exato. Obrigada pela pergunta, Tarsila. Agora, quem pergunta para você novamente, Jader, é Charles Sobral. E se ela for incapaz, ou seja, 14 anos incompleto, é obrigatória a presença da mãe? Então, aquilo que a gente comentou, né, Charles, a mãe, ela é importante, lógico, para trazer algumas informações, né, mas assim, essa questão de ser considerada capaz ou incapaz é a gente que considera, né, então, se você está conversando com a sua paciente, você vê que ela tem as faculdades mentais preservadas, você vê que ela te responde adequadamente, né, ela tem um pensamento coerente, você tem que respeitar o sigilo. Então, realmente, a gente não pode dizer assim, não, como legalmente ela é considerada incapaz, então eu vou passar por cima do sigilo médico. Está errado. Não. Se você julgar que ela é adequada, que ela está coerente, que ela está falando de uma forma coerente, então a gente realmente tem que sempre respeitar, independente da idade da paciente. Obrigada pela pergunta, Charles. Doutora Alicia, uma questão sobre políticas do SUS. Por que gera tanta confusão para o aluno ainda? Não fala a verdade. Bom, essas questões, essa é uma questão que o enunciado é pequeno, né, curtinho, mas as alternativas são muito grandes, então está pedindo a alternativa incorreta. Eu acho que o aluno tem preguiça mesmo de ler. Primeiro que é um assunto mais indigesto, o pessoal não gosta muito de políticas do SUS, de epidemiologia, e aí fica com aquela preguiça de ler tudo isso. Então, o que aconteceu nessa questão? Teve uma grande divisão, até porque, bom, é para marcar incorreta. Eu acho que as duas últimas, está bem evidente que é correto, né? Os estados têm que investir ao menos 12% das receitas no setor de saúde, os municípios ao menos 15%, né? Que é a emenda 29. Então, essa está correta e a D, então, corretíssima, né? Envelhecimento da população e a incorporação tecnológica no setor de saúde são grandes desafios para a nossa Seguridade Social. Um assunto super moderno e que acabou caindo nessa questão. Eu já estava falando desde o ano passado que ia cair alguma coisa desse tipo. E aí ficou a dúvida entre as duas, né? Então, o SUS, hoje em dia, ele tem 2 blocos de financiamento, né? O bloco de custeio das atividades básicas de saúde, que ele tem que dar conta, né? A atenção primária à saúde, programa de saúde da família, os postos de saúde, toda a programação básica, e o de investimentos. Então, realmente, com a desregulamentação do financiamento do SUS, os blocos de financiamento do SUS, que eram regulamentados, ele passou a ser só o bloco de financiamento das áreas essenciais e menos exploradas, né, como o bloco de custeio. Então, todas as atenções passaram a integrar o bloco de custeio e, claro, que isso provoca a redução do financiamento das áreas essenciais e menos exploradas pelo mercado, como atenção básica e vigilância à saúde, porque vai tudo no mesmo bloco, no bloco de custeio. Então, essa está correta. Foi o que o pessoal marcou errado, não sei por quê. E aí vem uma questão da emenda constitucional 95. Então, essa emenda é uma emenda de dezembro de 2016, que estabelece aquele teto de gastos que a gente viu na televisão, foi super discutido, que nos próximos 20 anos existe um limite de gastos em saúde, só será corrigido pela inflação ano a ano. E o que vai acontecer? Vai ter um atraso aí nos investimentos em saúde, porque o bloco de custeio ele tem que ser mantido.
e o bloco de investimento vai ficar sem dinheiro, sem verba para ser garantido. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que as crises, o pessoal vai se recuperando da crise, a renda per capita vai aumentando, a população vai aumentando também, e se a verba destinada aos gastos básicos de saúde ficar estável, a gente vai ter um desfinanciamento aí, da saúde. Então, realmente, a emenda estabelece o teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, reduz o repasse de recursos do governo federal para a saúde. Reduz em termos, estabelece um limite de gastos, mas até isso está correto. O objetivo da lei é o quê? É conter gastos, gente, só isso. Ela não tem o objetivo de descentralizar e passar o foco para os municípios gastarem mais. Até porque, gente, acho que é aí que vocês esqueceram. Lembra que o governo federal ele tem que passar 80% da verba para os municípios para atenção básica? Então, se não tem essa verba, acaba diminuindo também a verba dos municípios. Então, o objetivo da emenda, ela não é um reforço para a política de centralização, ela é uma contenção de gasto público mesmo, tá? Com foco na municipalização. Então, essa é a segunda parte que está errada da questão. Então, uma questão bem moderna aí da emenda de 95 do teto de gastos. Certo, obrigada, Alicia. Doutor Vinícius, tem uma pergunta para você. Diga. A gente está, assim, tem uma questão com 76% de erros, né? Isso que foi sobre reanimação cardiopulmonar em pediatria. Gostaria que você falasse para a gente, por favor. Beleza. É correto afirmar que... Vamos às respostas. As compressões torácicas devem ter profundidade de aproximadamente 3/4 do diâmetro anteroposterior do tórax. 19% marcou. 3/4 do diâmetro anteroposterior, você quase encosta à frente as costas, né? Muita coisa, né? Geralmente a gente fica só com 1/3 de profundidade, sendo que sendo um adolescente não ultrapasse 6 centímetros. Então, 1/3. E aqui as duas, D e C, falando do ritmo mais frequente de parada cardiorrespiratória em criança, é a sistolia. Não é nem taque ventricular sem pulso, nem atividade elétrica sem pulso. Não é a sistolia, as duas estão erradas. E aí vem na história do socorrista leigo. Quando eu vi que muita gente tinha errado, eu achei que a dúvida tinha ficado exatamente aqui. Porque as 3 primeiras, uma sensação de que estão muito erradas. A resposta certa. O socorrista leigo deve utilizar a manobra de elevação no mento para abrir a via aérea dos pacientes. O socorrista leigo deve utilizar a manobra de tração da mandíbula para abrir a via aérea. Essa é uma medida que um profissional de saúde deve tomar no caso de um acidente, de um trauma, pelo risco da hiperextensão, fazer lesão medular. Mas é um procedimento de elevação da mandíbula um pouco difícil. Você tem que ter treinamento, não é, Rafael? Perfeito. Para fazer isso. Então, é melhor o leigo fazer o mais simples. Só elevar o mento e pronto. Então, isso que o leigo deve fazer, esse é o gabarito. Ok, obrigada, viu? Pessoal, a live passada nós tivemos um quadro muito interessante que chamava-se quadro Atualidades. Foi um grande sucesso. Então, hoje a gente vai repetir, só que com outro tema. Hoje, vacinação. E eu passo essa pergunta para você, Vinícius, porque o governo, né, está tornando a vacina obrigatória, é isso mesmo? Pois é. Em primeiro lugar, assim, o nosso programa de vacinação e o nosso programa de tratamento do HIV, eles são muito admirados em todo mundo, são aplaudidos em todo mundo. São duas coisas boas no Brasil. O programa de vacinação é muito bom, um dos melhores do mundo, e o nosso programa de atendimento de pessoas com HIV. Isso é bem falado. A nossa vacinação é bem adequada. A vacinação salva milhões de vidas. Uma vez eu li um editorial do New England, grande revista, já foi citada aqui hoje, que falava de coisas que salvaram, medidas que salvaram muitas vidas. Vacinação e soro de reidratação oral, que é fantástico. Porque o soro ele traz a glicose junto com o sódio, esse transporte acoplado ajuda na absorção, mesmo na lesão de mucosa, e você mantém o paciente hidratado. Mas, voltando à vacinação, a gente tem um programa sensacional. A gente teve, nessas últimas semanas, meses, um reaparecimento do sarampo. E é interessante que em ano de Copa isso sempre acontece, porque os brasileiros viajam, vão para países
com baixo índice de imunização e voltam, e aqueles mais velhos que não tomaram a vacina do sarampo acabam pegando. Fora a imigração, que mudou um pouco aqui no Brasil, então tudo isso trouxe um favorável para o vírus. E, novamente, a gente tem uma boa cobertura aqui, atingindo a meta de 95%. É dito que, para um vírus atenuado, se 80% da população for vacinada, você para a circulação do vírus selvagem e acaba com a doença. Ou, pelo menos, diminui a doença. Agora, tornar a vacinação obrigatória, existem muitas correntes hoje em dia que são contra a vacina, por N motivos, todos contestáveis no meu ponto de vista. A vacinação é algo fantástico, mas eu acho que a gente não deve impor nada obrigatório à população. Não acho que é uma boa estratégia, principalmente se você quer atingir quem tem medo de tomar vacina, porque aí que a teoria da conspiração aumenta. Eles querem me obrigar porque tem algum problema aí. Eu acho que a gente ainda deve trabalhar na base da educação, do esclarecimento. A vacina é racional, mas a pessoa tem que se convencer disso para que leve seu filho para vacinar. Então, esse é o caminho. E interessante que a gente tem a vacina, o famoso Zé Gotinha, né? Que é uma forma, e isso a gente só consegue com a vacina antipólio, de vacinar quem não foi ao posto. Essa vacina é dada para as crianças nas campanhas, e tem que ser o vírus atenuado, não pode ser o inativado. E as crianças voltam para casa, vão brincar com as outras crianças, aquilo se espalha nas fezes, uma criança brincando com a outra, passa o vírus para quem não foi. E aí todo mundo é vacinado. É a vacinação chamada vacinação de rebanho. É uma sacada genial. Mas com outras vacinas, como a do sarampo, isso não acontece. A pessoa tem que ir tomar a vacina. Mas a minha posição é, eu não acho interessante que seja obrigatório. Ainda acho que a gente deve convencer as pessoas através de uma educação. Ok. Oi? Gente, vocês Eu acho lembram? Eu acho que é uma questão ideológica. Compulsório, Isso, sem dúvida. E você, Alice, você acha que é uma questão pública? Eu queria até lembrar da revolta da vacina, A revolta da 1904, vacina. né, quando o Oswaldo Cruz obrigou, né, Isso através aí. de uma lei, Isso. que as pessoas se vacinassem contra a varíola, e as pessoas, pela falta também de explicação do governo, da necessidade daquilo, do benefício daquilo, se revoltaram, foram às ruas mesmo, e deu uma confusão. E o sucessor do Oswaldo Cruz, que era o Carlos Chagas, ele já tinha uma política diferente, a política mais da educação sanitária, da população. Sim, então, sim. isso daí já aconteceu em 19onze04, a obrigatoriedade da vacina. E não deu certo. Não funciona. Então, é complicado. Eu Eu acho que não tudo é questão de funciona. informação, assim, as pessoas elas precisam ser informadas por fontes confiáveis. Hoje em dia elas buscam informações na internet, informações da vizinha, Sim, né? Então eu acho que realmente assim uma confiável, adequada é o que falta. fonte assim, confiável. uma fonte Porque as Confiável. mulheres já se tornam mais inseguras, ainda, por exemplo, como a vacinação da HPV? A vacina do HPV, assim, ela tá com um programa bem implementado, assim, no Brasil, e super legal, assim, super interessante, pegando meninas e meninos. A vacina que foi disponibilizada é a tetravalente, que é aquela que pega 4 sorotipos de HPV, o 6 e o 11, que causam as verrugas genitais, e o 16 e o 18, que causam câncer do colo do útero. Perfeito. Só que o que acontece é que ela ainda não atingiu a meta que queria ser atingida por essa questão, acho que de informação ainda. Muita gente ainda em dúvida do real benefício da vacina, né? Mas será que não pode provocar alguma consequência Sim. muito grave, A né? questão do autismo, né? Isso, Foi do publicado, autismo, teve uma dor, publicação, né, numa revista importante, Isso. eu não lembro qual que era, mas até o médico perdeu a licença, né? Não está mais exercendo a medicina Acusaram uma porque tríplice viral relacionou. de autismo. Relacionou com o autismo. É feita na mesma época em que o autismo é diagnosticado, né? Então, Não, só cabe que a tinha gente, né? relação- Cabe a população médica E tinha relação com passar essa educação. uma suposta relação também com Guillain-Barré, Pois que, é, que não tem pois nada a é, ver, porque na exato. verdade não é vírus vivo atenuado, é uma partícula semelhante a vírus, a vacina do HPV. É o capsídeo viral, na verdade, que é usado para fazer a reação imunológica. exato. Então não tem nada a ver com Guillain-Barré. Né? Vamos Eu lá, acho que ela é uma vacina segura, assim, e ela só traz benefício, né? Então, O interessante é que na consulta, que o paciente que tenha confiança no médico, estabelecer uma boa relação médico-paciente, esse médico é quem deve convencer o paciente, não de uma maneira
compulsória, mas mostrando fatos, dados. Só lembrando aí para o pessoal, que pode ser que caia isso, né, nas provas, esse modelo de intervenção quase militar, assim, forçando as pessoas, é chamado modelo campanhista. Vocês lembram disso? Não, eu acho que ela tá lendo o livro de história do Brasil, na verdade. Aqueles da Pois tá escola, na prova, assim. se você acertar, passa na frente de um monte de gente. Bom, vamos para um tema da atualidade, que hoje agora nós vamos entrar estamos já no Setembro Amarelo, né, Jader? Sim. E os casos de suicídio entre alunos de medicina, gente, vêm sendo divulgados cada vez mais na grande mídia. É uma tristeza, né, Alicia? E assim, e como perceber isso do paciente? Como é que você pode intervir num caso desses? Bom, são duas coisas, né? O suicídio vem aumentando na sociedade e na comunidade médica também. Mas por quê? Então, Isso é a pressão? O que é? O médico ele tem um risco 70 vezes maior, né, de ter uma tentativa de suicídio e de chegar a cometer o suicídio. Por que que isso acontece? Eu acho que na população, em geral, tem uma questão... Primeiro que o suicídio sempre ocorreu, né? E hoje em dia a gente tem uma divulgação maior e a pessoa vai procurando na internet, né, como que ela pode cometer o suicídio, vai vendo história de outras pessoas e isso vai muitas vezes alimentando uma coragem da pessoa cometer o ato, tentar o suicídio, né? E outra coisa que a gente não aborda ainda o suicídio de uma forma Fala-se pouco sobre aberta. Fala-se muito pouco. Inclusive, alguns médicos, eles acham que se você perguntar diretamente para o paciente, você vai estar dando ideia. O paciente não é burro, né? Você já pensou que não vale mais a pena vir? Nossa, doutor, obrigada. Por favor, né? Aí. O médico não pode ter vergonha de perguntar as coisas. Aliás, se tem alguém que pergunta qualquer coisa, somos nós, né? E o paciente responde pra gente. Então, a gente tem que perguntar diretamente sobre o suicídio. Como que se pergunta? Diretamente. Tô vendo que o senhor está muito triste. O senhor já pensou que não vale a pena ver? Já pensou em tirar a própria... Só assim que você vai saber qual que é o risco do paciente quanto ao suicídio. Porque se o paciente te falar, não, doutor, não, de jeito nenhum. Tem gente que fala, eu não tenho coragem nem para isso, sou tão ruim que nem para isso. Ótimo, você fica mais tranquilo. Será? Se te falar, não, já pensei sim. E você tem que ir além. Você vai, então tá bom, então não pergunto mais nada. Já pensou? Você tem que perguntar, pensou em tirar a vida como? Tá certo. Olha, eu já pensei, mas ainda não tenho planejado. Mas tem aquele paciente que vai falar, olha, eu pensei, comprei uma arma, só vim aqui na consulta hoje para ver se tem algum jeito, mas se não der jeito, eu vou para casa e vou atirar na minha cabeça. Então, esse paciente é muito importante na vida e na prova, porque se cair alguma coisa na prova, vai ser a conduta e cai, e está na moda, é um assunto que está sendo bem atual. Vai ser a conduta. Então, o paciente falou para você que está com ideação e planejamento suicida, ou seja, ele está pensando em se matar e já tem um plano para fazer isso, de dia e da forma como vai fazer. A conduta é internação psiquiátrica e ponto, porque é uma emergência médica como um infarto. A gente não pega um paciente infartado e manda para o cardiologista. A gente chama a ambulância e manda para o pronto-socorro. A mesma coisa, um paciente com planejamento de suicídio, a gente não manda ao psiquiatra. A gente chama a ambulância e manda ao pronto-socorro. Bom, Lícia, vocês aí de casa devem ter percebido que a gente está tudo aqui de amarelo. Todos os professores, doutores aqui com os bottoms, vestindo a camiseta da campanha. É prevenção do suicídio, é isso, Lícia? Isso. A campanha de setembro, né, de prevenção ao suicídio. E que é uma campanha muito legal, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas vão tendo coragem de procurar ajuda. E a gente está vendo isso nas faculdades de medicina. Sempre aconteceu tentativa de suicídio na faculdade de medicina. Agora está se divulgando mais e agora alguns alunos de medicina estão tendo a coragem, porque é muito difícil para um médico falar para outros médicos que ele não está bem, que ele precisa de uma medicação, que ele precisa passar no psiquiatra. O médico tende a ter aquela carapaça, né? Uma doença, quebrou a perna, tudo bem. Sim. Mas quebrou o psiquismo, ele não procura ajuda. Então é muito bacana isso e eu acho muito legal os alunos de medicina eles se permitirem não estar bem, Claro. porque é uma pressão muito grande, Sim. né? Hoje em dia a gente tem uma pressão de sucesso, a gente vê um aluno no primeiro, segundo ano da faculdade de medicina, já quer resolver a vida, já quer ser bem sucedido, ele já quer ter as coisas, já quer estar lá em primeiro lugar, e a gente tem uma pressão da sociedade também para isso hoje Falando em em dia. pressão, assim, acho que vocês vivenciaram tudo isso, né? certeza. É uma pressão muito grande. Até eu gostaria de comentar sobre isso, porque os alunos estão fazendo essas 4 semanas de provas. E eles devem estar com pressão, não preciso acertar, não estou indo bem. E não é claro. assim, né? Não, sem dúvida.
Eu acho que também tem muito dessa questão da intolerância à frustração também, Sim, assim, né? sim. Porque eu acho que as frustrações, elas fazem parte da vida. Sim. E realmente a gente se frustra muito durante a faculdade. A gente vai mal na prova, a gente erra um diagnóstico, a gente não sabe o que fazer. Depois que a gente entra na residência, vai ter complicação cirúrgica, né? Então, assim, vai ter complicação de todos os tipos, porque a medicina, ela é uma ciência inexata, né? Então, e eu acho que essa questão, assim, da gente saber lidar com isso, saber que a gente vai se frustrar, que a gente vai ter que dar a nossa cara a tapa muitas vezes. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Claro. E- É porque o aluno olha, a gente acha, nossa, olha só como eles são bem. Não sabe que a Isso gente que você também. falou. Eu fiz 3 anos de cursinho para passar na faculdade de medicina, não sabe das dificuldades que a gente teve, né? E aí quer esse resultado imediato. A faculdade ela acaba formando a gente como se a gente fosse dar conta de tudo sozinho. E que na prática o que a gente aprende é que a gente deve e precisa contar com a equipe multidisciplinar, né? A base dos programas de qualidade nos hospitais é você contar com a equipe multidisciplinar. Então, a definição de qualidade num hospital é você ter certeza de que todo mundo pode errar todos os dias, mas aquele erro vai ser detectado antes de chegar no paciente. Então, o médico prescreve um remédio errado, mas com uma dupla checagem da farmácia e da enfermagem, aquela medicação é corrigida e não é administrada no paciente. Certo. Isso é algo que na faculdade a gente não aprende, né? Então, muitas vezes, como o Jader colocou, se na prática ele lida com algum momento em que houve esse contato com o erro, alguma coisa que não saiu como planejado, você perde o chão, porque você não teve esse tipo de abordagem. Né? Exato. O médico Você trabalha fala muito sozinho, começo, né? né, Rafael, sobre isso, né? O caso de morte ainda entre os adolescentes, né, é o suicídio. Nessa nossa faixa etária adulta jovem, né? Vamos pegar aí entre os 20 e 40 anos, as duas maiores causas de mortalidade são causas externas, né? Acidentes e tal, e suicídio mesmo, né? Você tem alguma mensagem sobre isso, Rafael? Porque eles estão vivenciando essa pressão dia a dia. Eu acho que a mensagem principal é isso, contem com ajuda, né? Ninguém está sozinho, nem para cuidar dos pacientes, nem para ajudar a resolver essa nossa pressão. É super importante ter consciência das frustrações que vão acontecer e a gente aprende, quanto mais a gente vivencia, a gente encontra momentos em que a gente precisa de ajuda, precisa de suporte. E como a Alice falou muito bem, o legal desse programa é alertar as pessoas de que elas podem buscar essa ajuda. Né? Eu achei que isso que a Alicia falou, assim, da gente se permitir não estar bem é uma coisa muito importante, assim. Bem pelo contrário, às vezes a gente pensa assim, eu me permiti que eu não estou bem, dizer que eu não estou bem, é uma manifestação de fraqueza. Bem pelo contrário, é uma manifestação de força, né? Porque você se dá conta, olha, eu realmente não estou legal, então assim, vamos procurar uma ajuda, vamos fazer o tratamento que precisa fazer, vamos parar um pouco, né? Eu acho que isso é demonstração de força, de mostrar que você está preocupado com você mesmo, né? E você vai buscar uma ajuda e vai conseguir vencer isso. Eu acho que realmente é fundamental isso. Vinícius? Até eu tenho uma dúvida que talvez a Alice me ajude. Em relação a essa questão da abordagem, assim, eu entendo e concordo 100% que o médico precisa abordar o paciente, principalmente se ele mostra algum sinal de depressão em relação a isso. Mas eu vejo alguns locais onde se tenta evitar a divulgação dos acontecimentos como um suicídio, para que aquilo não vire um exemplo. Por exemplo, na UERJ, onde eu trabalho, é um prédio gigantesco e ali acontecem suicídios e não são divulgados. Assim, outra que eu já ouvi falar também é suicídio no metrô. As pessoas se jogam, não aparece nada no jornal. E isso seria um bom caminho, essa não divulgação. Não digo não abordar o paciente, eu concordo 100%. Mas essa exposição da mídia, né? Como se fosse um fator a ser imitado. Isso é interessante ou é outro caminho? Eu tenho dúvida em relação a isso. Porque o que acontece, né? A gente já viu, até na época do Goethe, que fez o livro, né, do suicídio do Werther, um monte, né? Alguns adolescentes, não foi um monte, acabaram cometendo suicídio por conta do livro. Então, se você tem... Não é muito de imitar o outro. Isso, mas isso é o mínimo. São algumas pessoas que fazem isso. Então, a gente não pode focar nessas algumas pessoas para não deixar de informar todo mundo. Agora, quando você vê na televisão, um jovem
cometeu suicídio, você está com seu filho do lado, é uma boa oportunidade para você falar para o seu filho que isso acontece. Usar isso Né? positivamente. E como, né? e aí é legal para você dialogar e saber, ver o que seu filho pensa sobre isso, Sim, se ele sim. sabia que isso diálogo acontece. De repente vai virar para você, nossa, eu também queria fazer isso. Ou seja, não esconder É o uma problema para debaixo do tapete. O problema né? a gente não tem que Lícia, esconder. O problema a gente tem que abrir. A Maria Aparecida Soares, ela pergunta o seguinte: amei a abordagem desse tema. Parabéns pela iniciativa tão humana, Medicel e doutora Alicia. Tenho uma dúvida a respeito da conduta de internação na ideação e planejamento suicida. A internação é conduzida de qual maneira, como ajuda o paciente e não o deixa com um sentimento maior de frustração e impotência? Não, de jeito nenhum. Né? O paciente, se ele foi, principalmente se ele foi até o médico, ele está procurando ajuda. Então, como que você vai fazer? Eu, até hoje, não tive nenhum paciente que eu fui internar por conta de ideação suicida, planejamento suicida, e que não topou a internação. Então, obviamente, você vai falar para o paciente que ele precisa ficar internado, porque você não pode liberá-lo como médica, você não pode liberar uma pessoa que está correndo risco de vida, e vai explicar para o paciente que ele precisa ficar recluso para vigilância, para iniciar o tratamento medicamentoso, muitas vezes com antidepressivo. E não acho que é um fracasso, não. E a gente não pode pensar, o paciente vai se sentir fracassado. Melhor sentir fracassado do que morrer. Sim. Não é? Sim. E expor, né? Claro. Até porque, por exemplo, se o Rafael pegar um paciente com infarto, eu não quero ficar internado porque eu tenho uma reunião amanhã. Melhor E outro perder a reunião do que morrer infartado. E outro ponto importante, né, é que isso a gente tem visto mais recentemente na medicina, depois do projeto Genoma, a gente sabe que no nosso DNA tem um tema chamado farmacogenética, né? Quer dizer, os remédios atuam de forma diferente nas pessoas. Isso não se conhecia muito antes. O fato é que hoje, um mesmo tratamento não funciona exatamente igual para todos os pacientes. Então, a gente usa muito isso em cardiologia, e por isso que em algumas doenças da cardiologia você dá vários remédios. Você não sabe exatamente como todos vão agir, então você peca por excesso. No caso de uma internação, às vezes você tem um remédio antidepressivo que seria excelente, mas a verdade é que a gente não tem certeza como vai ser o efeito naquele paciente. Se vai dar uma proteção eficaz. E a internação nada mais é do que ele estar sob uma vigilância e que ele vai ter uma combinação de tratamentos. Antidepressivo, psicoterapia, pessoas que vão abordá-lo sobre isso. Muitas né? vezes até sair do ambiente onde estava, que às vezes acaba tendo vários fatores de risco. Mas olha que interessante essa pergunta, porque a aluna parabenizou a gente, falou, olha que importante. Aí ela fez uma pergunta, mas olha só como no fundo dessa pergunta também existe aquela questão de, olha, se quebrar a perna, todo mundo topa ser internado, né? Se tiver um infarto, todo mundo topa. Foi um AVC, ninguém vai se sentir frustrado. Então, por que as pessoas ainda se frustram com doença mental? E não é só ela, não, de jeito nenhum. Sim. A gente muitas Natural. vezes pensa assim. Né? Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui preferia fazer qualquer tratamento médico, menos um tratamento psiquiátrico. Exato. Eu acho assim, a gente também já tem isso, né, dentro da nossa mentalidade. regra de ouro na medicina, não interessa a especialidade, é que o momento de ser agressivo Sim. é no paciente grave. Isso. Seja Exato. pediátrico, ginecológico, Emergência, psiquiatria, emergência, né? clínica, né, cirurgia. Isso. O paciente com risco de morrer é aquele em que tudo se justifica em você ser agressivo no tratamento. Por isso que entra internação. Em Professores. pediatria, a gente tem, quando tem maus tratos, identifica maus tratos e há risco à vida, a gente interna a criança. Então, sempre que há risco, interna-se para proteger o paciente. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo Obrigado. já acabou, Já? já estourou. Pô. Passa rápido, né? Semana que vem tem mais. Acabou. Vamos tomar uma cerveja? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem A mais. gente continua aqui depois lá no bar. Isso. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Alunos, a prova está chegando, mas a Medicel está junto de você. Não fiquem preocupados. Lembrando que amanhã, quinta-feira, será disponibilizada a prova. Terça-feira nós teremos a correção e quarta-feira estaremos com esse timaço aqui às 20h30 para mais uma live, tá bom? Então, descansem, aproveitem a semana, estudem. A gente está com você. Tchau, boa noite.